Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito conhecido dos psicólogos, dos psicanalistas e da sociedade em geral, do povo em geral, né? Só que, obviamente, que os estudiosos, os cientistas de comportamento humano, as pessoas que estudam o comportamento humano, vão se utilizar de terminologias para, de alguma forma, explicar este tema. A psicanálise vai chamar de projeção, algumas vertentes psicanalíticas vão chamar de projeção, outras vertentes vão chamar de transferência. Na abordagem fenomenológica existencial, vão chamar de deslocamento. E eu aqui nesse momento vou chamar única e exclusivamente de resistência. Resistência a, ao autoconhecimento. Vamos dizer dessa forma para ficar acessível a todo público que tiver interesse de entender um pouquinho mais sobre do que a gente está falando aqui hoje, tá? Bom, vamos ilustrar o tema do nosso vídeo de hoje com uma frase, tá? Essa frase eu escrevi em um de nossos trabalhos que está em andamento para ser publicado, e ela diz o seguinte: aquilo que eu percebo no outro, de certa forma, me liberta da culpa daquilo que eu não ouso perceber em mim. Olha que interessante, né? Muita gente vai discordar, vai falar, não. Vamos imaginar principalmente nas questões que envolvem os julgamentos, os pré-julgamentos. É muito comum as pessoas se julgarem entre si, né? A gente não pode ver alguém fazendo uma coisa errada que de alguma forma já queremos ser juiz, né, daquilo. Não precisa de muito longe, tá, gente? Vamos pensar numa coisa bem corriqueira, no trânsito, no dia a dia, né? Às vezes a gente vê uma pessoa cometendo alguma infração ou algum deslize no trânsito e a primeira coisa que a gente faz é xingar, é falar, olha que maluco, olha que maluca, atravessou dessa forma, olha, né? Apontando o dedo, muito fácil apontar o dedo, né? E a gente se esquece que todo mundo, de um jeito ou de outro, comete um deslize semelhante ou igual, cedo ou tarde, em algum momento, não tem jeito. Olha só aquelas pessoas que adoram falar dos outros, né? Os chamados fofoqueiros. Os fofoqueiros adoram julgar. Nossa, você viu a roupa de fulano de tal? Nossa, porque não sai pelada, né? As pessoas adoram, gente. Não adianta a gente querer discordar e falar que isso não acontece, né? Porque nós mesmos, de quando em vez, nos pegamos julgando, avaliando, né? A gente às vezes dá outros nomes. Eu, por exemplo, quando eu vou julgar, eu falo que estou avaliando. Tudo isso, gente, é resistência, tá? As resistências psíquicas trabalhando no sentido de evitar que nos encontremos com as questões internas nossas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser de alguma forma aprimoradas, né? Vamos usar essa palavra. Estamos falando de aprimoramento individual, reforma íntima, desenvolvimento humano, por que não? Pois é, meus queridos, é muito comum as pessoas julgarem, olhar para o outro, né? Falar, nossa, você viu, já acabou de se separar, já tá com outra pessoa. Nossa, mas tá namorando há tão pouco tempo, já tá morando junto, né? Em quantas e quantas situações a gente não faz isso? Bom, por que que a gente faz assim, né? Fazer que nem o Cazuza. Por que que a gente é assim? Nós, seres humanos, que cá estamos, né, caminhando nesta terra,
inevitavelmente estamos evoluindo, estamos progredindo, estamos a caminho de algum lugar que esperançosamente, né, acreditamos que seja um lugar melhor do que esse que estamos. Exceto os mais pessimistas, né, vão olhar e vai falar, olha, esse mundo vai daqui para pior, né? Mas aí a gente pensa pelo lado individual. Por que as pessoas também são pessimistas, né? Essa não seria uma forma de projeção? Olhar para o mundo e de certa forma enxergar que o mundo não tem jeito, que está indo para pior, né? São julgamentos também. As pessoas são muito críticas, né? Por que as pessoas são tão críticas? Muitas vezes as pessoas têm uma tendência a criticar tudo, 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 tudo. Você vê ateu militando ferozmente, criticando aquelas pessoas que de alguma forma têm alguma crença. Você vê algumas pessoas que têm as suas crenças querendo de alguma forma fazer com que as outras engulam essa crença e também passem a acreditar naquilo que elas mesmas acreditam. Gente, isso é tudo projeção, tá? A psicanálise vai chamar de projeção. Na orientação fenomenológica vão chamar de deslocamento. Algumas vertentes de entendimento psicológico vão chamar de transferência, pois de certa forma é tudo uma única e a mesma coisa. Porém, cada uma explica a seu modo e num contexto diferente como esses fenômenos acontecem, como esse fenômeno acontece, tá? A nossa intenção aqui não é se aprofundar, fazendo explicações conceituais, como se tivéssemos numa sala de aula para estudantes de psicologia. Não. A nossa intenção aqui é tornar o entendimento deste fenômeno, né, chamaremos assim, acessível a todos, tá bom? Então é assim, muitas vezes a gente olha para o outro e enxerga muitos defeitos, muitos pontos a melhorar, né, vamos chamar assim, e criticamos de uma maneira tão apaixonada e ao que parece, né, ao que entendemos até aqui, essa paixão dentro da crítica, essa paixão dentro do julgamento, né, aquele dedo apontado com tanta firmeza, no fim das contas está ocultando aí uma dificuldade que o indivíduo tem para lidar com as suas próprias questões internas. Afinal, quando eu olho para o outro, eu esqueço de mim mesmo, não é mesmo? Quando eu estou concentrado em perceber o outro, a minha percepção, o foco da minha percepção se desvia de mim mesmo. E aí eu, de certa forma, experimento certo conforto. Então, quanto mais a pessoa tem essa tendência de julgar, de ficar avaliando, quanto maior o espírito crítico da pessoa, maior é a necessidade dela se desviar daquilo que se encontra dentro dela mesma. Portanto, meus queridos, reflitam bastante sobre isso, né? Se você é aquele tipo de pessoa muito crítica, né, que faz muito julgamento, que julga os outros, ou até mesmo faz uma análise muito criteriosa da realidade, criticando, 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 sem apresentar soluções, sem apresentar caminhos, né, de desenvolvimento, de melhora, de avanço, de progresso, é sinal de que, de alguma forma, você está resistindo se encontrar consigo mesmo. Portanto, pense nisso.